Olá pessoal, está começando mais um programa da série sobre os elementos químicos. Agora vamos falar um pouco sobre o lítio. Esse elemento tem símbolo Li, L maiúsculo e I minúsculo. Tem massa atômica 7 unidades de massa, tem número atômico 3, contendo na sua estrutura, portanto, 3 prótons e 3 elétrons. O mineral petalita foi descoberto em 1800 pelo pesquisador José Bonifácio de Andrade Silva. É isso mesmo, aquele mesmo que nós conhecemos da história do Brasil. E aí está um pouco da origem da descoberta do lítio. E em 1817 foi descoberta a presença de um elemento durante a análise desse mineral, que ficou conhecido como lítio. Lítio, em grego, significa pedra, mineral sólido, como oposição ao potássio, que foi descoberto nas algas, e o sódio, que foi conhecido parcialmente pela sua grande abundância no sangue animal. Em 1818, cientistas observaram que os sais de lítio formavam uma coloração vermelha brilhante quando era colocado numa chama. Mas por inúmeras vezes tentaram isolar o lítio em seu estado puro, para saber como era esse elemento, mas não foram bem sucedidos. Em 1821, por sua vez, cientistas tiveram êxito e conseguiram isolar o lítio via eletrólise de óxido de lítio fundido. Esse é um processo que já havia sido utilizado anteriormente para isolar tanto o potássio quanto o sódio. Em 1855, grandes quantidades de lítio foram produzidas a partir da eletrólise do cloreto de lítio. Então, o cloreto, mais fácil de ser fundido, proporcionou uma produção mais intensa do elemento lítio. A descoberta deu início à produção comercial de lítio. Isso aconteceu em 1923, iniciada pela empresa que começou a produção a partir dos sais de cloreto de lítio e cloreto de potássio fundidos num processo que é utilizado praticamente até hoje e para a obtenção de muitos elementos, Como todos os elementos alcalinos, o lítio tem reatividade e inflamabilidade elevada. E por essa razão, é geralmente estocado em óleo mineral para evitar o contato com os agentes da atmosfera que produzem oxidação ou mesmo a sua ignição. Quando é usinado, apresenta um brilho, porém, em contato com o ar atmosférico ou na água, ele toma uma cor acinzentada, um cinza prateado e com presença de manchas que vem devido a processos reativos formados aí nesse composto. Por causa da sua elevada reatividade, o lítio não é encontrado, portanto, no seu estado natural. Não é como ouro ou como outro elemento qualquer aí. Sendo encontrado, na maioria das vezes, na condição de sais químicos, tá certo? E sais esses que são, na sua maioria, de característica iônica, como você se lembra lá da química, são sais que dissolvidos em água produzem íons positivos e negativos. O lítio encontra-se em numerosos minerais devido à sua solubilidade, que a maioria dos sais são iônicos, e está presente na água do mar e nas argilas naturais que nós encontramos por aí pela crosta terrestre. O lítio e seus compostos têm diversas aplicações industriais, incluindo a sua adição em vidros e também cerâmica, dando a esses materiais uma resistência ao calor. As ligas de lítio normalmente são ligas com alta força específica entre resistência a peso. Por ser um metal relativamente leve, ele apresenta uma resistência mecânica bastante elevada quando adicionado às ligas. E por essa razão, ele é bastante utilizado onde o peso dos metais a serem usados faz a diferença, que são as aeronaves,
a indústria aeroespacial, usam o lítio de uma forma bastante ampla. As chamadas baterias de lítio, que é uma grande utilização do lítio, usam mais da metade da produção de lítio hoje no nosso planeta. Pequenas quantidades de lítio também estão presentes em todos os organismos vivos. O elemento possui funções de regulação endócrina, sendo sua deficiência ligada à infertilidade e também à depressão. Lítio é um metal muito leve, mole, tão leve que boia na água, quando apenas alguns metais têm características parecidas. A maioria dos metais tem densidade maior do que a água e, portanto, eles afundam quando colocado na água. Enquanto boia na água, né, se você jogar um pedacinho de lítio, não deve fazer isso em casa, mas se você jogar, você vai ver que ele reage e libera gases, hidrogênio, a uma taxa moderada, né? Alguns outros elementos reagem mais, liberando hidrogênio quando em contato com a água. Apesar de sua natureza reativa, o lítio é largamente usado em produtos de consumo. É incrível que nós podemos ter dispositivos ao nosso lado com a presença de lítio, apesar de ser bastante reativo. Ele está presente dentro das baterias de íons de lítio, que fornecem energia para diversos aparelhos, carros, para manter o clockzinho do carro, marca-passos, computadores de um modo geral, inclusive os laptops e assim por diante. Baterias de íons de lítio armazenam uma grande quantidade de energia em pouca massa, em pouco peso. Em parte disso, devido à sua baixa densidade, como já foi mencionado. O íon de lítio mantém as pessoas em um estado emocional balanceado. Portanto, é um elemento do bem. Por razões que são apenas pouco compreendidas, uma dose regular de carbonato de lítio gera íons de lítio em nosso corpo, tornando suave as mudanças de humor, né, amenizando determinados temperamentos, principalmente daquelas pessoas que têm um distúrbio bipolar. Sendo o elemento sólido mais leve, com grande uso em baterias, e sendo, portanto, perfeito para o uso de eletrônicos portáteis, onde o peso é relevante, ele é hoje um elemento dos mais valiosos e procurados no planeta. A sua exploração tem que alimentar essa enorme explosão da indústria dos eletrônicos pessoais que você carrega com você. E que um simples elemento possa ter tal efeito na mente é uma prova de como um fenômeno complexo, como as emoções, depende da química básica de elementos simples, como é o caso do lítio. Muito bem, nós vimos aqui uma breve história do elemento lítio, um componente que se localiza no início da tabela periódica e que tem, além de uma importância para a vida, que ainda não é totalmente explorada, tem também uma importância tecnológica muito grande. Muito bem, e até a próxima com mais um elemento da nossa série.